Bom dia, maravilhosa. Bom dia, meio-dia. É verdade. Bom dia, doutora Cris. Bom dia! Como Que estão, alegria princesas? partilhar esse momento com vocês, lindas, como Linda é sempre. você. Obrigada. Estamos mais uma vez aqui honrada com a sua presença, doutora. Uma Doutora alegria muito Lu, Coisa grande. doutora boa. Cris. Gente, muito bom estar aqui com vocês, né? A doutora Cris se prontificou a estar aqui com a gente. Na verdade, até dando, né, doutora Cris, uma continuidade do que nós trouxemos lá no episódio do Vetcast 360, onde nós falamos lá muito sobre o burnout, as crises de ansiedade na veterinária. E quando nós falamos isso semana passada, né, doutora Cris, só para contextualizar aqui, havíamos recebido a notícia de, infelizmente, mais um parceiro nosso de trabalho, um médico veterinário, que optou por desistir da vida. A gente sabe que isso é um ato de coragem. A gente deixa mais uma vez a nossa solidariedade à família, aos colegas de trabalho, aos amigos, né? A gente fez aqui até na live passada, quem puder assistir, ficou incrível. A gente teve um problema técnico, mas eu regravei de tão incrível que aconteceu. Eu trouxe um trecho do livro da doutora Juliana Sato, que fala sobre o luto, no contexto da medicina veterinária. Eu li um trecho para vocês, inclusive que fala, né, muito sobre nós que ficamos com essa dor também, quando a gente perde essas pessoas. E a gente percebe, doutora Cris, que isso está cada vez mais comum, infelizmente. E é por isso que a gente quer falar sobre isso, sobre esse dia a dia. Mas aí, viu, doutora Lu, quando eu falei com a doutora Cris, eu disse, Cris, eu quero trazer para cá coisas que eu possa dar solução. Porque o problema, a gente já entendeu que existe, Sim, né? A gente já entendeu que a gente precisa falar disso. Mas para falar, e falar até assim, eu até vou dizer aqui com propriedade, que a gente já falou muito sobre isso, a gente já estudou muito sobre isso, mas eu quero trazer aqui dicas de que e formas, né, de que a gente possa levar o nosso dia a dia mais leve. E mais aí a leve. doutora Cris, que tem toda essa experiência, passou por um período também já muito difícil na profissão, né, doutora? Ela comentou lá no Vetcast com a gente. E aí a gente queria, assim, trazer esse tema, mas com um olhar diferente, um olhar onde que a gente possa, no nosso dia a dia, não chegar a ter esse limite do burnout, da Sim, doença, da ansiedade. Não é isso, doutora Cris? Isso. E para a gente começar, né, a gente precisa primeiro reconhecer esse momento com a gente. Quando é que o nosso corpo está entrando, está colapsando. Quer dizer, antes de o burnout acontecer na nossa vida, a gente precisa reconhecer o momento em que ele está chegando. Aquele momento que você está na exaustão, sabe? Olha, se eu passar, eu estou no limite, eu estou avisando. Esse, se eu passar daqui, eu vou estar me sentindo, eu vou estar indo contra os limites do meu corpo. Então, geralmente é isso que acontece. O corpo da gente avisa. O avisa. nosso corpo não entra assim, apagou, não. O nosso corpo ele vai dando avisos, vai mostrando que você não está bem. Sim, Então é nesse momento que a gente tem que reconhecer que está precisando de ajuda, que a gente tem que chegar para alguém, pedir uma ajuda, um profissional, um amigo. O ideal é que a gente fosse para sentar e eu disse, olha, eu estou precisando conversar, estou precisando dividir isso aqui. Como é que eu faço para melhorar na clínica? Como é que eu faço para melhorar o meu ambiente, para que eu me sinta bem, para que tudo ao meu redor reflita uma alegria que eu, no uhum. momento, não estou sentindo. Então, é isso que eu preciso, você precisa verbalizar. Sabe Importantíssimo aquele isso, viu? vocalizar que a gente fala tanto do Sim, animal? A gente precisa vocalizar, entendeu? Que é o nosso verbalizar. perfeito, perfeito. Olha, E eu às escuto muito. vezes, doutora Cris, muitas vezes você, por mais que você se sinta exausta, você não consegue admitir. Entendeu? É Por quê? Porque verdade. é uma sobrecarga e você, de qualquer maneira, você tem que caminhar. Então você diz assim, não dá tempo para isso aqui. Não dá tempo para isso aqui. Aí você só vai se dar conta lá na frente quando você já entrou em burnout.
Justamente por isso, ó, quando você entra, você está colapsando, você pensa exatamente assim, eu não posso parar, porque se eu parar, todos ao meu redor param também, porque você se vê naquela necessidade, como se você fosse imprescindível. Sim, Sem você, o mundo não vai girar. Vai, minha exatamente. amiga, vai sim, o mundo vai continuar. Então, não é você, não é você sumindo que o mundo vai parar. Não, não Sim, vai. Então, sim, você tem que cuidar para que o mundo continue, porque o mundo vai continuar. Então, você que tem que lutar para permanecer nesse mundo. Então, se organizar, cuidar, porque muitas vezes organiza também. E sim, quando você organiza o ambiente, não é organizar um papelzinho, uma coisinha, não, é organizar tudo. Dividir. Lembra que eu falei, a gente tem que delegar tarefas, a gente não pode fazer tudo sozinho, porque nós não somos máquinas, nós sim. somos humanos. Então a Perfeito gente isso. precisa delegar tarefas. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e eu faço a minha parte. E Sim, isso também a gente tem que lembrar do outro, né? Também, quem sim, está na nossa frente, o objeto que pode estar nos causando isso, que a gente sabe que tem tem. uma pessoa na nossa frente que se chama o responsável porque a nossa profissão a gente lida com animais e o animal não vem sozinho. Sim. Então, a É. gente precisa E é lembrar tão disso aí. interessante isso, doutora, que esse final de semana eu estava dando o meu curso de recepção veterinária e as recepcionistas falavam Eu muito estou isso. achando baixo o som, vocês estão achando? O meu, O meu tá bom. eu aumentei aqui um pouco, tá melhor? Pronto, melhor. No curso de recepção veterinária, desse final de semana, a gente trouxe uma coisa à tona, que é a questão do médico veterinário, né, quando ele está na frente do cliente. Muitas vezes o médico veterinário ele sofre muito para falar com o responsável pelo animal. A gente sabe que a gente até já comentou aqui, as faculdades não preparam para isso, né? Mas o médico veterinário ele precisa ter esse filho, ele também vai precisar falar ali com o responsável do animal. E, gente, não se esquivar causa uma dor maior. Então, assim, muitas vezes, vou até trazer essa dica prática aqui, né? Quando você está ali com o responsável do animal que está numa situação crítica, ou tem que passar uma notícia crítica, às vezes uma declaração de óbito, que você tem que passar. E a gente sabe que isso é difícil, né? Passar tanto para o médico, que tem o luto dele, como para o responsável, que também tem o luto dele. Você pode também pedir uma ajuda às vezes é uma pessoa mais experiente, um médico que já está ali há mais tempo, né? A gente vê uma turma nova saindo no mercado e que tem pessoas, até para que você não, como a doutora Bruna falou, nós trouxemos aqui a doutora Bruna Guerra, ela falou que no primeiro plantão dela, ela teve que fazer uma declaração de óbito para 13 pessoas da mesma família. E a pessoa que estava lá com ela, que era para ter dado apoio, disse só assim, vai que é você que tem que dar. E nem foi para nem para ficar do lado, dando apoio moral, emocional. Então, assim, peça apoio e você que está lá do lado de um outro médico veterinário que tem que fazer isso, que tem que enfrentar uma situação difícil, dê apoio a essa pessoa. Mesmo que você nem abra a boca, dê apoio moral, apoio emocional, né? Esteja lá presente, porque você está com um profissional, aí a gente falou isso no curso, está um profissional dentro da sala, um médico veterinário, e aí tem 3, 4 pessoas da família. Então, assim, às Sim, vezes sim, é complicado. fica até intimidador, né? Intimidador da internet. Deixa Vamos, eu vamos, complementar. sim. Não, não pode falar. É que eu estava pensando aqui. Você vê uma situação, Fernandinho. você vê uma situação dessa, onde as pessoas que estão ali, os tutores, a família que está ali, todo mundo está desesperado. Todo mundo está assustado com aquilo ali, não sabe como resolver, porque a partir do momento que é um animalzinho, parece que aquela perda já era inesperada. E que você é o super-herói que você tem que salvar. Né? Aí você não consegue fazer isso. Aí como é que você diz? Aí você tem que dizer, em vez de ser só uma pessoa, são todos. Aí todos já é mais difícil, porque já não é mais uma cabeça só.
para a gente retomar aqui a nossa live, obrigada, né, pela compreensão de vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Esse é o importante. Então, assim, muito obrigada pela compreensão de vocês. A internet não facilitou, mas a gente está falando aqui de um tema muito sensível, né? Retomando, a doutora Cris estava falando aí dos momentos que dessa rotina veterinária. E a gente falando, eu estava, né, trouxe aqui à tona a questão de um apoio que os médicos podem e precisam ter apoio, às vezes do dono da empresa, às vezes de um médico mais experiente, que era o que a gente estava comentando agora, para dar uma notícia ruim, às vezes, para o paciente, né, ali para o responsável do animal, que a gente precisa lidar com as emoções. E aí trazer tudo isso aqui, gente, que muitas vezes os médicos veterinários, na rotina de vocês, acabam criando alguns ciclos que podem favorecer o adoecimento, que a gente quer aqui alertar, para que isso não aconteça. Então, assim, sai do piloto automático, procura melhorar a tua rotina, que era o que a doutora Cris estava trazendo. Melhora a tua rotina, o teu fluxo de trabalho, né? Ali, muitas vezes a gente pode até pensar que numa estrutura, né, numa estrutura organizacional que favoreça esses profissionais a trabalharem de uma melhor forma, né, com escalas não tão extensas, com o apoio do auxiliar, com o apoio também de uma pessoa responsável que muitas vezes blinde ali o médico de ter esse sofrimento desnecessário com o tutor, né? Com o responsável, desculpa, com o responsável pelo animal. Agora a gente tem que falar responsável, se policiando, sim. né? Então, doutora Cris, traz aqui pra gente um pouquinho, doutora, da sua rotina. Você já tem essa experiência aí, trabalha há muitos anos. O que é que a gente pode dar de dica para que possa facilitar mais ainda o dia a dia dos veterinários? Como a gente tinha parado naquele do início, a nossa rotina pesada nos cansa. A palavra é essa, a gente fica cansado, leva a exaustão. Fica. Então, a gente precisa delegar tarefas, a gente não pode absorver tudo sozinho. Então, nessa parte, a gente precisa de uma organização, né, para que a gente se sinta bem, para que a gente possa trabalhar melhor. Então, Sim. quando a gente fala em organização, a gente não, como eu disse, não é colocar as coisinhas, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai diminuir, minimizar não estou diminuindo a sua carga de tarefa, de trabalho. Não, você só vai delegar, você vai tirar um pouco daquele peso, da responsabilidade de tudo em cima de você. A banhosa, a anestesia, a cirurgia, a falha terapêutica, a anamnese, tudo isso aí você tem que diminuir. Então, você não vai diminuir a qualidade do seu trabalho. Você vai ter pessoas te ajudando, te auxiliando, entendeu? Para que todo esse trabalho, essa organização funcione e que você possa também reconhecer os seus limites, né? Onde é que eu estou me sentindo bem, não é que é uma bolha em torno de você, mas é você mostrar onde eu vou me sentir confortável até aqui. E se eu passar isso aqui, eu vou me sentir, meu corpo vai sentir e eu vou estar desconfortável, entendeu? Sim. A exaustão, ela já acaba fazendo com que o corpo diga, tá bom. Isso. Quando você, por exemplo, eu estava vendo um vídeo do meu fisioterapeuta, que ele comentou esses dias. Muita gente, incluindo a mim, acha que é normal a cefaleia, né? Que a cefaleia, ela vem, sei lá, a luz e etc, e coisas assim. Mas não, a cefaleia já é mostrando que o teu corpo também já está entrando em exaustão. Você não é um robô, né? Então fica aquele peso muscular, acaba gerando uma descompensação na cervical, né? E aí começa a surgir a cefaleia, né? Então, são sinais que o corpo começa a te dar
E você tem que saber entender. Por quê? Porque o corpo é seu. A pessoa que mais tem que saber isso é você. O meu? Eu tô ouvindo, a doutora Lu tava, né? Agora Não tô ela ouvindo, caiu. não. Tá me escutando, Cris? Eu não ouvi nada. Eu tô ouvindo, Lu. Tô Peraí, deixa eu ver. ouvindo. E eu acho Lá. que a doutora Cris parou. Lu, isso que você tá Ó, falando Lupe. é muito pertinente, sabe? Porque quando o corpo ele fala mesmo, Eu não tô fala. ouvindo. Então, Não tô ouvindo aqui. às vezes pode ser também coisa simples, uma queda de cabelo que a pessoa não percebe, as unhas fracas, a pessoa não percebe. Exato. Né? Aí sim, tem recorrência na dor de cabeça. Outro dia até a gente conversou pessoalmente, às vezes é o intestino que não funciona direito, o Exato. intestino é o segundo cérebro. Então, assim, Perfeito. o corpo, ele dá sinais, ele vai dando sinais de que não está bem, de que você precisa parar, rever as coisas, os processos, para poder Cris, melhorar o seu dia a dia. são duas coisas que são bastante importantes nisso, sabe o que é? A inapetência e o exagero. Muitas São... vezes a gente não tem essa alimentação, né? Exato. Aí você deixa de comer, aí vixe, Maria, não tô com vontade de comer por algum motivo. E tô comendo muito também por algum motivo. A falta de sono. Quando a gente fica preocupada, então começa ausência de sono, ausência de apetite e aquele cansaço que você não Você dormiu a noite tão toda. conveniente da forma Dormiu a noite toda. mente mal Acordou assim. dormida, o seu corpo reclamando. E olha, isso aqui é tão importante para a gente passar o dia bem. Doutora Cris, eu uso a minha água com Harry Potter. Só ele para me dar a varinha mágica. Gente, cada um tem que ser, a gente está dando dicas, né? Mas é importante que dentro da sua rotina, cada um ache a sua forma de manter esse autocuidado, né? Muitas vezes eu gosto até de dizer, você tá ali, eu tenho que dar muito plantão, eu preciso, eu tenho que dar. Tudo bem, a gente entende que você tem que dar, né? Que aí também depende do financeiro. Mas procure fazer pausas entre os atendimentos, né? É o que a gente chama na administração de micropausas, né, entre um atendimento e outro, entre uma tarefa e outra, entre uma troca de turno e outro, faça uma pausa, tire ali 5 minutos, não é para ficar no celular, gente, é para realmente fazer ali um reset mental, que sua mente precisa. Fecha os olhos, respira, faz um programa de respiração para te autorregular, regular o seu corpo. Então, é uma coisa muito importante, né? Também você organizar a sua agenda de uma forma como que você possa, por exemplo, se alimentar corretamente, que a gente estava falando aqui agora, tomar água, isso, ter horários, né, para você poder, inclusive o nosso corpo, gente, ele funciona muito bem com rotina. Então, quando você não tem a rotina, complica, né? E também até trazer aqui, vou usar aqui o exemplo da doutora Cris, né? Usar suas válvulas de escape. Qual é a sua válvula de escape? Qual é a sua, doutora Cris? Conta pra gente. A minha válvula de escape é isso aqui, ó. Eu até trouxe, porque, ó. Perfeito. Princesinha de ontem. Gente, eu fiquei feliz só com essa medalha. Imagina que ganhou um troféu, meu povo. Foi linda. Então, a minha válvula de escape é isso aqui. Sabe, quando eu acordo 3 horas da manhã, me preparando para correr. Porque ali eu vou deixar tudo. Sabe assim, meu estresse, minha zanga, minhas frustrações. Porque a gente tem tudo isso. Então eu jogo ali, quando eu vou correr, eu vou me libertar. Eu quero Legal, bacana. Cris, tu bota música? Não coloco nada, eu não corro com fone de ouvido, eu quero ouvir a respiração, quero ouvir os meus passos, quero ouvir a respiração do outro que está do meu lado.
Então, isso, se quero, os sons da natureza, eu quero ouvir aí. Até a fofoca do outro eu quero ouvir. O outro passa contando o que é que fez na noite anterior. É terapêutico, né? Terapêutico. Tudo. Que Exatamente, legal, eu quero cara. isso. Aí eu volto, eu tô cansada? Eu fico cansada, o resto do dia eu fico com aquela molezinha que eu não sei o que é aquele cansaço de alívio, se eu estou cansaço físico, a mistura dos dois, mas eu sei Sim. que eu estou leve e pronta para começar a minha segunda-feira de boa, porque isso eu chamo de autocuidado, é o meu autocuidado. Que bacana, né? Você disse, você tem que procurar o seu autocuidado, o momento que você tem que parar, aquele momento que você vai ter que aquela pausa, que seja do fim de semana, seja entre um turno e outro, mas você tem que ter essa pausa para se alimentar, para beber água, sabe assim, aqueles meus 15 minutos de nada, sabe? Eu quero 15 minutos de nada. Ai, deixa eu parar aqui 15 minutos, estou precisando do meu momento nada. Legal. Massa. Isso é importantíssimo. Isso mesmo. Doutora Lu, qual é a sua válvula de escape? Deixa eu ver se é o que eu estou pensando. Quero ouvir. Rapaz, a minha válvula de escape é cantar. Ah, acertei. Acertei. Se não Gente, for assim, não funciona. mas, ó, é isso que eu estou dizendo aqui. A gente está dando dicas, mas você tem o seu, você que está aí ouvindo a gente, você é médico veterinário, você tem a sua válvula de escape. Ah, mas eu estou numa rotina há tantos anos que eu não sei mais nem o que é que eu gosto. Tá, então faz o seguinte, para um pouquinho, vou trazer uma dica terapêutica aqui, né? Para um pouquinho, quando tu era adolescente, criança, o que é que tu gostava de fazer? Diz uma coisa. Dançar, jogar bola, ir à praia. Eu conheço alguns médicos que têm como válvula de escape hoje o surf. E aprenderam a nadar um dia desse. Meu amor, tem o Dr. Tiago. O Dr. Tiago é um excelente dançarino. A dança dele, perfeita. Tu A é dança. doido. Aquele cara Tem dança agora demais. gente que está entrando no box. Eu vi agora uma médica, né, que começou no box. Então, assim, ache sua válvula de escape. Ela tem que ser sua. Ache uma coisa que dê para você. Porque não é uma coisa que é para você pesar. Vou correr. Mas aí é um sofrimento eu acordar, movimentar. Eu não treino mais. É para ser leve. Então, assim, procure o que seja para você. Uma coisa que não a modinha, porque virou modinha. Então não é um para você. Ah, vou pro CrossFit, que tá todo mundo no CrossFit, mas vou sofrer. Não, não é para você sofrer. É para ser um momento leve, seu. Como, por exemplo, né? Aí eu vou dizer a minha válvula de escape. A minha válvula de escape é estudar. É o momento, se eu estiver estressada, eu tenho que parar para estudar alguma coisa, aprender uma coisa nova. É a minha válvula de escape. Mas aí eu tô dizendo para a doutora Lu, eu disse para a doutora Cris, eu quero que a minha seja correr. Eu estou trabalhando, né? Porque é uma coisa que eu já fiz, gosto, né? É uma coisa que eu estou tentando voltar e gradualmente. Daqui a pouco eu nas corridas com você, doutora. Disse, ali atrás, ó, tem um espacinho que daqui a pouco você vai botar uma medalha, né, doutora Cris? Vou botar. Quero ver, exatamente. Eu disse para ela que quando tiver uma corrida do Eusébio, ela vai, porque é bem pertinho. Eu vou ficar esperando vocês do lado para dar água de vocês. Eu vou dar água de vocês. Pronto. Tá combinado, nós três. A gente precisa dessa foto. Eu sou ex-karateca, vocês sabem, né? Eu sei. Que massa. Eu não treino hoje. Marrom. Marrom, Acho marrom. Gente, e o que é muito importante, ache esse seu momento, né? Eu até uma médica me disse assim, esse final de semana eu encontrei uma médica e eu perguntei, e aí agora? Que ela sempre muda, né? Ela tá em metamorfose ambulante. E aí agora qual é a tua válvula de escape? Ela, dorama. Agora é dorama, minha válvula de escape. Eu disse, tá ótimo, tá tudo bem, tá certo. Não tem problema, tem o seu momento. Eu também tenho esse momento. Eu também conheço. Tenha o seu momento, né? E assim, dentro do dia a dia clínico, gente, a gente sabe que é estressante, que é corrido, que às vezes a gente não tem tempo para se comunicar da forma correta com o médico do outro plantão, com o auxiliar, às vezes com o dono da clínica, com a própria recepção. E isso muitas vezes causa um conflito emocional e de comunicação que desgasta mais ainda o dia a dia.
E aí eu queria dar uma dica aqui, né, de ouro, que a gente já foi uma dica, inclusive, da doutora Catiusca Ribeiro, Guilherme Catiusca Ribeiro, Guilherme. que nós trouxemos ela aqui com a gente, que é uma neuropsicóloga, e ela falou que quando a gente entra nesse ciclo de não se alimentar direito, não dormir direito, de não hidratar o corpo direito, os nossos neurônios, eles começam a ter percepções equivocadas da realidade. Então, trazendo isso para a nossa realidade do dia a dia na clínica, não levem as coisas para o lado pro lado pessoal. Lado pessoal. Profissional, né? Não ache, é que estão falando mal de mim, é o que estão pensando mal de mim. Né? Não existe isso. A gente está no âmbito profissional, está todo mundo lá para trabalhar, para dar o seu melhor. E dentro de um hospital, seja do manobrista aos serviços gerais, todo mundo tem o mesmo bem comum, tratar o animal. Sim. Né? E todo mundo que trabalha dentro do hospital veterinário, mesmo que seja no administrativo, no financeiro, ama animais. É um elo que nós temos, que nós podemos usar a nosso favor. Todo mundo tem ali um amor em comum, que é o animal. Então, mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja cansado, mesmo que as nossas sinapses neurais estejam ali nos sabotando, a gente tem que ter essa noção de não levar as coisas para o lado pessoal, é profissional, né? Que até torna as coisas mais leves. A questão não é você, é ali o trabalho, é o momento. E aí cria momentos na tua rotina que possam ser prazerosos. Prazerosos. Sim. O que é? Aí me digam aí vocês, doutora Cris, o que é que você tem na sua rotina? Ou o que é que você pensa, acabou de ter um insight, pode ser uma ideia, mesmo que você não faça, pode ser uma ideia. Conta pra gente aí, pequenos momentos que podem ser prazerosos no dia a dia. Olha, eu vou dizer uma coisa assim, que eu me organizei para viver isso aí, de tanto eu guardar o sofrimento. Muitas vezes a rotina da clínica me deixava assim, exausta mesmo, a ponto de eu levar para casa tudo isso. Então, eu aprendi que, assim, eu não vou falar sobre o sofrimento no final do dia, eu não levo o animal para minha casa. O sofrimento que eu passei na clínica, eu não levo. Assim, eu posso até levar o celular para casa e eu digo, olha, minha rotina mudou um pouco, então se precisar falar comigo, você não vai falar, mandar mensagem porque eu não acordo. Então, liga, se precisar, liga. Então, isso aí já deixa um pouquinho a distância, né? Então, não vai ser qualquer besteirinha. Ele fez isso, ele fez aquilo. Então, isso me ajudou muito. A partir do momento que eu não levei, eu passei a diminuir mais o meu sofrimento e a valorizar mais o meu momento comigo, sabe? A me conhecer mais, a chegar em casa, ficar sentadinha, olhando para os meus animais, porque eu também tenho meus bichinhos, né? Então eu passei, isso aí melhorou muito no meu dia a dia, na minha paz. Sabe assim, não que eu não tiver, não viva a paz no consultório, não é isso. Paz interior que ela acaba, porque às vezes você fica estressada, chega em casa, continua estressada, descontando em todo mundo, e a pausa fica. Então, de 8 às 5, 17, eu estou naquele rotina. Sair dali, vamos manter aquela, assim, deixei para lá o que eu posso trazer, o mínimo possível de preocupação para dentro de casa. Então, foi assim que eu comecei a ver novamente a beleza da minha vida, a beleza da veterinária, assim, a calma. Vamos dizer que eu me desestressei menos. Eu estava rindo aqui e eu escutando aqui a Cris falando e eu só pensando aqui no meu CNPJ ambulante. É difícil, Cris, fazer isso daí. Eu confesso para você que eu lhe admiro muito, porque você consegue fazer isso. Eu ainda não consigo. Como eu sou veterinária domiciliar, eu me sinto na obrigação, pode ser que eu esteja errada. Eu sei que eu estou errada, mas eu me sinto na obrigação de atender o telefone. Eu tenho, por exemplo, uma rotina de 8 às 22, diariamente. Sábado, domingo e feriados. Só que tem uma pausa aí, uma aspasinhas aqui eu abro. Vamos supor,
Eu tenho uma consulta de 8 às 10, uma das 14 às 15. É um exemplo. Aí eu entro no carro e vou para uma outra consulta. Então, na hora que eu entro no carro, eu já estou relaxando. Já vai E fazendo um daí, reset mental. exato. Daí, eu posso ir almoçar até no shopping. Aí eu tô dando uma pausa também aí. Aí vamos supor que mais tarde eu vou no shopping para assistir um filme. Sim. Então eu também já relaxei. Então eu tenho uma leveza aí nos meus horários melhor. Entendeu? Mas a minha cabeça não consegue sair de lá. É Separar. interessante. Gente, isso inclusive sexta-feira foi um dia, tá? Como vocês sabem, né? Para quem está ouvindo a gente, eu não sou médica veterinária. Eu trabalho na parte administrativa e consultiva da veterinária. Sexta-feira eu tive um problema que a comida não descia. Era um problema tão difícil que a comida não descia. Eu tentei, né? Na hora do almoço, mas não descia. Não descia. Eu disse, meu Deus, mas ia ter uma reunião difícil à tarde ainda. Eu disse, eu preciso ter uma válvulazinha aqui de escape, né? E uma coisa que eu gosto muito, muito, se eu puder, eu faço tudo que eu faço dessa forma, é música. Eu já vivi isso. Direto. 25 horas. Então, assim, eu consigo trabalhar ouvindo música, dirigindo música, né? Às vezes eu vou fazer uma reunião, eu boto uma musiquinha mais boto uma música de concentração também. Show. Musicoterapia funciona. E aí eu disse, não vai dizer nada, eu vou fazer uma pausa, eu botei o cronômetro de 10 minutos. Eu disse, gente, eu preciso, na empresa eu falei, eu preciso de 10 minutos. Botei o cronômetro 10 minutos, peguei um café, fui lá pra fora, dei tempo com a minha musiquinha. Então, assim, essas micropausas, mesmo que, eu vou citar aqui, mesmo que seja um dia difícil, que você não está nem descendo a comida, porque tem esses dias, faz uma micropausa, faz um reset ali, e eu fui lá fora, vi que o dia estava lindo, estava lindo o dia, tomei meu café, terminou os 10 minutos de pausa, voltei, e a gente conseguiu dar ali a melhor solução para aquele problema. Então, assim, a gente tem que concluir porque a nossa hora está passando, mas essas dicas, né, importante, ninguém funciona igual. Esse loop de 3 formas de funcionar diferentes, mas que funciona para cada um. A gente deixa a dica aqui que procure o que funciona para você, né? E aí, doutora Cris, deixa uma mensagem para o pessoal aqui, o pessoal que está precisando incluir alguma coisa aí no seu dia a dia ou melhorar. Como eu disse, a gente, cada um tem um jeito de ver a veterinária do seu jeitinho. Mas o importante é que nós permaneçamos vivos e que a veterinária ela seja viva para a gente e nos faça feliz. Sim. Nós precisamos desse momento de felicidade. Se eu escolhi essa profissão, se é uma profissão que me deixa bem, que o meu trabalho me faz bem, então é isso. Eu acredito que eu preciso juntar a minha alegria ao meu trabalho. Então é isso que a gente precisa fazer. Afastar qualquer coisa que possa estar pesando na medicina veterinária, como a gente está vendo esse trabalho. Então, eu acredito que seja isso. A gente precisa permanecer vivo nessa profissão. E para estar viva, eu quero estar feliz. Sim, viva e fazer feliz, com prazer, né? E isso, tem que trabalhar com alegria. Doutora Lu, sua mensagem para os nossos colegas. Eu acredito que é importante a gente dar 2 passos para trás para poder enxergar melhor. Porque o burnout está aí. A gente tem obrigação de ser leve, de ter gente leve perto da gente. E outra coisa, a gente já carrega os nossos próprios traumas e problemas. A gente não pode ser
a válvula de escape de ninguém, certo? E, além da gente ter o maior prazer do mundo de atender cada pacientinho, a gente não é psicólogo de tutor. De responsável do animal, não é. Entendeu? Então, a cada tutor que talvez esteja vendo essa live, a cada veterinário que esteja vendo essa live, não se sinta responsável por pet de ninguém e nem pela vida do tutor do petzinho que está na sua mesa. Você é responsável pela sua vida e a sua vida você tem que ter a sua leveza, o seu equilíbrio para você poder executar bem o seu serviço. Você está ali pelo amor de Deus para ajudar a um bebezinho desse, mas você não é psicólogo do tutor dele. Perfeito, muito pertinente, doutora Lu, suas palavras, né? Muito obrigada. E, gente, são pequenas mudanças no dia a dia que já transformam a nossa rotina, que podem melhorar. E hoje eu vi uma frase muito bacana que eu queria compartilhar com vocês. Quem me segue sabe que todo dia eu boto uma frase, né? Mas ela vai fazer um livro. Vai fazer um livro da frase dos outros. São coisas inspiradoras, é a frase dos outros. E hoje eu ouvi essa frase. Cuidado para não perceber tarde demais que os dias comuns são extraordinários. Aí, gostei. Brilhante. Perfeita mesmo. Deixo essa frase para vocês, né? Cuidado para não perceber tarde demais que os dias comuns são extraordinários. Então, deixo de reflexão para vocês. Deixamos todas as dicas de mudanças, né? Lembrando que a nossa live fica gravada, vai para o canal do YouTube. E aí a gente se encontra na próxima segunda aqui. Doutora Cris, foi um prazer, viu? Essa live obrigada. É uma das mais bonitas que a gente já fez. Obrigada. A energia está aqui, ó. A energia. Legal, né? O looping. Nosso loop gente, foi bom, não foi fácil, mas foi bom, viu? Isso. Muito obrigada. Um beijão. Vamos correr juntas. Ai, Jesus. A Lu dá apoio moral. Dou aguinha. Nada disso, vai correr. Mas que Tchau, meninas. Cheiro, boa semana. Boa semana.